enquanto ele destinou todos à morte, há o arrebatamento da igreja agora vindo, e você tem que se preparar para Deus levar você para o reino de Deus. E você vê muito claramente em Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, se você puder ler comigo, versículo 13, ele diz... Eclesiastes 11, ele diz: quando as nuvens estão cheias de água, elas derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, ou para o norte, ou no lugar onde ela cair, lá ela ficará caída. Então, em outras palavras, o Senhor está simplesmente dizendo que todos têm que morrer. E para onde você vai depender do seu conteúdo. Se o teu conteúdo é de tal forma que você tem que cair para o norte em direção ao reino de Deus, quero dizer, talvez este exemplo, o povo do sul vai me matar por isso, mas eu estou apenas dando exemplo que se o céu é em direção ao norte e o teu conteúdo te permite cair para o norte, então lá você ficará para sempre. E se o teu conteúdo é iníquo, pecaminoso, então vai te fazer cair para o sul em direção ao inferno. Então lá você ficará para sempre. Mas todos os que entram no inferno ficarão lá para sempre. É isso que ele está dizendo. Então o Deus Todo-Poderoso está simplesmente dizendo: tome vantagem desta visitação nesta hora, porque ele está dizendo que há uma exceção. Há uma exceção para esta regra da morte quando você é santo. Se você é santo e morre agora antes do arrebatamento, ainda assim você entra no céu. Mas ele diz que há uma exceção para a morte. Jesus consumiu a morte. Ele diz que já desde o início o Senhor começou a simular, a apontar para a vida de ressurreição. Essa conquista da morte que Jesus iria trazer. Nós vemos no livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 24, ele diz: Enoque andou com Deus e ele não foi achado, porque Deus o levou embora. Então o Senhor está dizendo que há certas pessoas neste tempo, na Bíblia e agora, que se você andar santo e fiel ao Senhor, e então o Messias vem hoje, ele vai te exonerar da morte. Você se tornará exonerado, absolvido da morte. Então há uma oportunidade aqui, povo abençoado, para uma geração receber Jesus, ser santo e ouvir esta voz, e esqueça a respeito da desobediência e das loucuras do diabo. Esqueça a respeito disso. Eu estou falando a respeito daqueles que estão ocupados com a sua eternidade. Há uma real oportunidade de ouvir a estes profetas que foram duplicados diante dos seus olhos e fizeram tremendas maravilhas andando com a sombra de Deus. É muito claro a quem você deve ouvir nesta terra para entrar no céu. Ele está dizendo que há uma oportunidade real aqui de prestar atenção a estes profetas e ser exonerado da morte se ela acontecer hoje. Porque a regra tornou-se que todo homem deve morrer. Todo homem tem um encontro marcado com a morte. Em Gênesis 3:19, que do pó você veio, ao pó você voltará. Eclesiastes 11:3 nós vimos que a morte tem que te vencer, mas as pessoas caem em duas direções: ou caem em direção ao céu e entram no céu, ou caem dentro do lago de fogo. Mas o Senhor está dizendo que agora que o arrebatamento está próximo, há toda uma geração que não verá a morte, como agora você vê em Enoque, que não viu a morte porque ele andou fiel e santo com Deus. E se você ler o livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, ele diz: enquanto eles continuaram andando e falando, uma carruagem de fogo e cavalos de fogo apareceram. Apareceu e separou os dois. E isso é sério. Novamente, enquanto eles continuavam, vamos ver, dependendo da versão que você lê, enquanto eles continuavam andando e conversando,
uma carruagem de fogo e cavalos de fogo apareceram e separou os dois. E então o servo do Senhor, Elias, foi levado aos céus num redemoinho. Uma outra exceção à regra. Há uma real oportunidade aqui agora de ser exonerado, absolvido da morte. É por isso que nesta noite eu estava falando com Deus Pai dentro do céu, quando Ele me deu as folhas da árvore da vida, para trazer e abrir aquele massivo avivamento. Na segunda parte daquele sonho, é que um massivo número de jovens receberam o Senhor na Costa do Marfim. Muito massivo. Eu nunca vi um número tão grande de jovens receber Jesus e com massivo fogo, o maior avivamento dos jovens na história da igreja até agora vai acontecer na Costa do Marfim. A última parte deste tremendo sonho desta noite passada, quando o Senhor me levou à Costa do Marfim, é o massivo número de jovens, muito massivo, muito massivo número de jovens, moças e moços, foram incendiados pelo Espírito Santo, pelo Senhor, e eles receberam o Senhor, foram convertidos e foram consumidos com fogo, um fogo muito grande. Um avivamento muito massivo de jovens está prestes a acontecer na Costa do Marfim. Quando o Senhor me levar àquela nação, será muito massivo e inacreditável. Então o Senhor está dizendo que a oportunidade está aqui para vocês, para serem como as duas exceções da Bíblia, Enoque e este que fala com vocês agora, porque eles foram exonerados, absolvidos, isentos da morte. Quando você olha a Escritura que define o arrebatamento da igreja, dentro daquela escritura em 1 Tessalonicenses, se tivermos a chance de ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, até, se você ler um pouco mais, até o versículo 18, ele diz: mas não queremos que vocês sejam ignorantes, irmãos e irmãs, a respeito daqueles que dormem em Cristo, aqueles que morreram, para que vocês não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós também cremos que Deus trará juntamente com Jesus aqueles que morreram, que dormem nele. Você vê agora, quando você morre como cristão santo e muito obediente ao Senhor, não desobediente à voz de Deus que atualmente você está vendo na terra, você não pode dizer: eu vou desobedecer a voz de Deus, mas eu serei santo por mim mesmo. Você estará em problema máximo. Vocês não podem correr riscos com a sua eternidade. Então, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou novamente, então Ele vai trazer juntamente com Jesus aqueles que morreram. Porque isto vos dizemos pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, significando que os mortos ressuscitarão e irão primeiro, nós não iremos antes deles. Pois o próprio Senhor, dada a sua palavra de ordem, virá com a sua palavra de ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. E então ele diz, novamente, deixe-me ler a versão NVI desta escritura, que é mais direta. O livro de 1 Tessalonicenses, se você ler comigo, povo abençoado, esta tem sido uma escritura normal aqui. Irmãos e irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes, não iluminados quanto aqueles que dormem na morte, para que vocês não se entristeçam como o resto da humanidade que não tem esperança. Ele põe esperança e morte juntos para os que são nascidos de novo. Que poderoso! Então ele diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então nós cremos que Deus trará juntamente com Jesus aqueles que nele dormem.
Dizemos a vocês que pela própria palavra do Senhor, nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aqueles que dormem em Jesus. Pois o próprio Senhor descerá do céu com a palavra de ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, encorajai-vos uns aos outros com estas palavras. O Senhor está dizendo muito claramente que há uma oportunidade aqui de ser exonerado da morte se o arrebatamento acontecer hoje. E a oportunidade é receber Jesus, ser santo e justo, e ele diz, aqueles que estiverem vivos e forem deixados, serão arrebatados juntamente com eles. Ele diz que há uma geração de cristãos que serão como Enoque e que vão ser como este que está falando com vocês, que não viu a morte quando ele ascendeu, ser trasladado, ser arrebatado pelo Senhor e encontrar com o Senhor nos ares e estar com o Senhor para sempre, significando que se ele for para o céu, você vai para as mansões que ele preparou para você. Se ele vem a Jerusalém na sua segunda vinda, você virá com ele. Se ele entra no estado eterno, você entra com ele. Se ele está governando as nações, você governa com ele. Se ele entra na Nova Jerusalém, você entra com ele. Se ele entra no novo céu e na nova terra, você vai com ele. Em outras palavras, introduzindo você na eterna eternidade com Jesus para sempre. Que maravilhosa bênção e promessa que está sendo colocada diante de vocês. Ele está dizendo que todas estas visitações, de Bomet, Menengai 5, até agora vindo à Costa do Marfim, todas estas são para acenar para vocês, para apresentar para vocês esta maravilhosa oportunidade de ser exonerado da morte se o arrebatamento acontecer hoje, ou ser arrebatado pelo Senhor na glória no dia do arrebatamento. O Messias está vindo, povo abençoado. Obrigado, muito obrigado. Preparem-se e sejam santos. Obrigado. Se você quer receber o Senhor, repita esta oração. Diga, poderoso Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, para me fazer humilde e para abrir os meus ouvidos espirituais para ouvir a tua voz que está andando na terra e falando com as nações agora. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para me ungir com o Espírito Santo, para que eu possa ser totalmente obediente à tua voz que tu enviaste para a terra agora e a estabeleceste eternamente como a tua voz. Eu te peço, meu Senhor Jesus, para vir à minha vida e ser o meu Senhor e o meu Salvador. E limpe o meu pecado, lave o meu pecado com o seu fluir purificador, o tremendo sangue que derramaste no Calvário, meu Senhor Jesus. Por favor, prepara-me para o reino da glória. Senhor, prepara-me para a exoneração da morte. Se o arrebatamento de fato acontecer neste dia ou a qualquer tempo antes da minha morte. Senhor, eu te peço para me ajudar a ter zero tolerância ao pecado, para que eu possa ver o eterno reino de Deus. Mantenha-me santo, separa-me do pecado. Separa-me do pecado sexual, da cobiça sexual e da corrupção e decadência moral desta vida. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado. O Messias está vindo. Toda Rabá, toda Haverim.